Se você quer saber como analisar um fundo imobiliário, passo a passo que eu utilizo para analisar os fundos que eu escolho, fica até o final desse vídeo que hoje você vai aprender. Fala investidores, tudo bem? Eu sou o Matheus e estou aqui para começar mais um vídeo do canal Investindo aos 12. E no vídeo de hoje você vai ver como eu analiso um fundo imobiliário. Eu uso 4 pontos que vocês vão ver mais na frente, que eu uso como base para analisar os fundos imobiliários que eu penso em investir, ou então que eu estou apenas analisando. E esse método, pode dizer assim, é super simples para você que ainda não sabe como analisar, conseguir analisar um fundo imobiliário de uma forma bem objetiva que você consiga entender. Mas enfim, o que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário é um fundo de investimento que ele vai estar exposto ao mercado imobiliário. Ou seja, um fundo pode ter só imóveis físicos, um fundo pode ter títulos relacionados ao mercado imobiliário, então, por exemplo, pode ter um CRI, o fundo pode oferecer crédito diretamente ao mercado imobiliário por meio de um LCI, enfim, são várias opções. Se você ainda não sabe direito o que é o fundo imobiliário, vou deixar um vídeo aqui nos cards para você aprender como é que funciona um fundo imobiliário e depois você volta para esse vídeo e aprende a analisar um fundo imobiliário do passo a passo que eu utilizo. Então eu utilizo 4 pontos para analisar os fundos imobiliários. São eles os ativos, os números, os gestores e a performance. Então eu vou explicar aqui para você um pouco dos pontos que eu vejo um pouco. Na verdade eu vou me aprofundar, mas não vou ficar muito me aprofundando em termos muito complexos para esse vídeo não demorar muito, também para você conseguir entender. Então vamos lá e vamos começar aqui pelos ativos. Bem, os ativos, como já diz no nome, se você leu Pai Rico, Pai Pobre, mas também se não leu eu vou lhe explicar aqui o que é. Ele explica que os ativos é tudo que gera renda para você e os passivos é tudo que tira a renda de você. Então os ativos do fundo imobiliário são o que? Podem ser imóveis, podem ser os títulos de renda fixa relacionados ao fundo imobiliário. Isso depende dos tipos de fundo imobiliário que eu também falo nesse vídeo aqui dos cards, que tem de tijolo, fundo híbrido e também fundos de papel. Então vamos ver aqui, digamos que seja um fundo de tijolo. Então você vai ver quais imóveis esse fundo tem. Mas por que, Matheus? Porque o fundo imobiliário ele se baseia nos ativos. Então a principal parte do fundo imobiliário é os ativos. E os ativos são, se a gente falando aqui de fundos de tijolo, são os imóveis. Então você tem que ver o que é esse imóvel, do que ele se trata, se ele é uma laje corporativa, se esse imóvel é um condomínio, se esse imóvel aqui é um hotel, enfim, tem várias variáveis que pode ser esse imóvel. Então você primeiro vê o que é, e também é importante você ver quantos ativos esse fundo tem, porque não é muito legal você pegar um fundo imobiliário que seja monoativo, ou seja, só tem um ativo, porque esse fundo vai estar muito pouco diversificado. Isso também vai afetar os números e também os outros pontos que eu vou falar aqui mais à frente nesse vídeo. A quantidade de ativos também afeta. No fundo imobiliário quase tudo está interligado, então vocês vão percebendo isso ao longo do vídeo. Então você tem que ver o que o imóvel é primeiramente e depois ver a localização, porque o principal ponto do imóvel, que dá o valor para o imóvel, é a localização. Então você pode ir lá no Google Maps, tem o bonequinho amarelo que você arrasta, você vai e faz o Street View, ou seja, você vê como é o imóvel, se é um imóvel que parece ser bem legal, parece ser bonito por dentro. Tem até alguns que você consegue ver por dentro do imóvel, então é legal você estar vendo isso. Eu acho que esse imóvel aqui é legal, que também é uma coisa pessoal, você tem que gostar. Não adianta você ir lá e se tornar sócio desse fundo se você não gosta do imóvel. Então você também tem que ver a localização, se é a localização boa, principalmente se for condomínio. Então, por exemplo, o condomínio é perto do hospital, o condomínio é perto de uma escola, de um shopping. Então é legal você estar vendo isso, a localização dele. Então você já viu quais são os ativos desse fundo, você já tem uma noção básica, já viu no mapa. Então se o título do fundo, se o ativo desse fundo for um título de renda fixa, o que é que você faz? Você pode pesquisar sobre que título é esse, você vê a rentabilidade, a instituição que fez esse título, que aí você tem uma noção também de quais ativos o seu fundo imobiliário está investindo. E também se for um fundo de fundo, ou seja, um fundo que compra outras cotas, aí você dá uma olhadinha, você dá uma olhada mais básica nesse fundo que se for um fundo de fundos, você dá uma olhada mais superficial sobre os fundos que o fundo imobiliário que você quer escolher ele investe. Então basicamente é essa parte dos ativos, não tem muita complicação, é você ver a qualidade, localização ou então rentabilidade se for
se forem títulos. Então é isso, qualidade dos ativos, é importante o fundo ter mais de um ativo, como eu já expliquei, para ter uma diversificação e o fundo acabar diluindo o risco. Então, se você quiser ver mais vídeos como esse, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e mais pessoas a aprenderem como se analisa um fundo imobiliário, também a você conseguir ver mais vídeos como esse sobre ações, fundos imobiliários e finanças no geral. Então se inscreve aqui no canal e também me segue lá no Instagram, que eu posto conteúdo diário sobre investimentos, @MatheusMGuzmão. Então é isso, vamos deixar aqui de enrolação e vamos logo falar sobre os números na minha análise. Então chegamos na parte dos números. Mas Matheus, como assim os números? Bem, os números eu me refiro aos indicadores. Então aqui a gente vai ver os indicadores de valor, os indicadores dos dividendos, os tão falados dividendos nos fundos imobiliários, que é o que os fundos imobiliários podem dizer que mais se destacam, é por causa do pagamento mensal de dividendos. Mas enfim, vou começar aqui a explicar os indicadores que eu levo em consideração ao fazer minha análise de fundo imobiliário. Então, começando pelo VPA, que é o valor patrimonial por ação. Esse indicador aqui ele serve para falar quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido daquele fundo. E isso se calcula dividindo o patrimônio líquido do fundo pelo número total de ações. O valor patrimonial por ação ele indica quanto o mercado quer pagar pelo patrimônio líquido da empresa. Então, por exemplo, se o patrimônio líquido da empresa é R$100 e foram emitidas 50 cotas, então isso significa que o valor patrimonial da ação é de 2, ou seja, o mercado está disposto a pagar 2 vezes o patrimônio líquido desse fundo. Então basicamente é isso, não vou complicar muito. O VPA é para indicar quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido do fundo. Quando eu falo mercado, eu estou falando, por exemplo, dos investidores, dos fundos de investimento sem ser de fundos imobiliários, por exemplo, fundo de investimento híbrido que investe em renda fixa e renda variável. Quando eu falo de mercado, eu me refiro a isso, então não se confundam aí, galera. Mas enfim, vamos continuar aqui indo para o preço sobre valor patrimonial. Então, o preço sobre valor patrimonial ele se calcula pelo preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Ou seja, esse indicador ele vai indicar, por exemplo, quanto o preço da ação está em relação ao valor patrimonial dela. Vou explicar aqui um exemplo prático. Então, por exemplo, digamos que o preço da ação seja R$4 e o valor patrimonial por ação desse fundo é 2. Então a gente dividindo 4 por 2 vai dar 2. Então basicamente é assim. O preço sobre valor patrimonial menor do que 1 significa que aquele fundo está mais barato do que o valor patrimonial dele. E se o preço sobre valor patrimonial for acima de 1, isso significa que o preço desse fundo, a cotação dele, está maior do que o valor patrimonial dele. Então imagina aí que o seu fundo ele está abaixo disso. Ah, Matheus, então é ótimo que o preço dele está muito barato. Não, mas também a gente tem que ver o porquê o mercado está precificando esse fundo abaixo do valor patrimonial dele. Então, por exemplo, digamos que, esse fundo ele tá com problemas atualmente, ele vem diminuindo a performance dos seus ativos, ou seja, a vacância dele está aumentando, que eu vou explicar já já o que é vacância. Esse fundo não está conseguindo mais gerar tanta renda quanto gerava anteriormente, então o mercado tende a precificar esse ativo de uma forma mais barata, ou então também começaram a pagar dividendos menores do que eles pagavam antes, então o mercado tende a precificar esse fundo mais barato. Então também, mas se o fundo tem um preço valor patrimonial acima de 1, isso significa que o mercado está precificando bem esse ativo, ou seja, isso significa que, vai que aumentou os dividendos, aí o mercado gostou, sobe o preço desse fundo. Então basicamente é isso, o preço do valor patrimonial, não obrigatoriamente o acima de 1 é ruim e não também o abaixo de 1 é ruim. Isso varia, você tem que ver também como é que está a situação do seu fundo e olhar o histórico. É importante você sempre olhar o histórico de todos os indicadores que eu olhar aqui, porque você tem que ver se o fundo tem uma constância sempre no preço do valor patrimonial, ou se está acontecendo ali alguma coisa com ele que fez esse número cair ou subir.
Então é isso, basicamente é esse o valor patrimonial por ação e preço valor patrimonial. Então vamos aqui para o Dividend Yield. Mas Matheus, o que diabos é Dividend Yield? Eu escuto muito, mas ninguém nunca me falou o que é. De forma básica, Dividend Yield é a porcentagem que você vai receber em dividendos. Então digamos que uma cota custe R$10 de um fundo e esse fundo paga R$1 por cota. Então você vai dividir, né, R$1 por R$10 que vai dar 10%. Isso é Dividend Yield, fácil, rápido aqui, explicação papum. Basicamente é isso. Claro que isso aqui é valores irrealistas. Obviamente um fundo que tem uma cota de R$10 não vai pagar R$1. Um Dividend Yield de 10% em um mês é altíssimo, então é meio que impossível isso acontecer, mas isso aqui é só valores hipotéticos. Bem, então o Dividend Yield ele indica a porcentagem que você vai receber mensalmente de dividendos desse fundo. Então quanto maior o Dividend Yield, melhor. Mas também se você vir que o Dividend Yield é baixo, você tem que ver se esses imóveis estão começando a ganhar mais valor de mercado, ou então se esses imóveis estão ganhando mais inquilinos, que no longo prazo esse Dividend Yield tende a aumentar caso isso esteja acontecendo. Ou então se esse Dividend Yield já é muito alto, você tem que ver se esse fundo consegue ter uma constância, ou então se esses imóveis estão começando a ter menos inquilinos. Para não complicar muito, é basicamente isso aqui o Dividend Yield, mas também é importante para você ver, um fundo está com um Dividend Yield muito alto. É importante você ver o histórico para você ver se não foi algo, por exemplo, um fundo imobiliário de shopping perto do Natal tende a o quê? Tende a esse dividendo aumentar, porque como mais lojas procuram estar no shopping perto do Natal, mesmo sendo temporariamente. Então geralmente podem aumentar dependendo da parte que você estiver no ano vendo esse vídeo aqui, mas é sempre interessante você ver o Dividend Yield histórico. E também tem números muito interessantes relacionados a Dividend Yield, que é os Dividend Yields acumulados. Ou seja, Dividend Yield acumulado de 3 meses, de 6 meses e de 1 ano. Que aí você pode ver qual é, e também o Dividend Yield médio. Então, por exemplo, o acumulado é a soma dos Dividend Yields mensais, e aí você vai ver quanto você recebe em 3 meses, quanto você recebe em 6 meses e quanto você recebe em 1 ano. Isso fica mais interessante para você ver como vai ser a performance no longo prazo. Isso não é garantido, mas é uma média, então você pode estar vendo o acumulado para você ver quanto você vai receber no longo prazo. Então essa é a importância de você ver o Dividend Yield acumulado, para você ver ali no longo prazo quando você vai receber mais ou menos por ano. E também tem o Dividend Yield médio para você ver qual vai ser a média mensal que você vai receber. Então tem o Dividend Yield médio de 3 meses, de 6 meses e de 1 ano também, assim como o acumulado. Então outro indicador aqui, que é o penúltimo dessa lista que eu estou trazendo aqui, os principais, é a vacância. Então fala da vacância. Matheus, o que é vacância? Vacância vou falar aqui de uma forma bem simples, é o que está vazio naquele fundo. Então, por exemplo, se um fundo tem uma vacância de 10%, significa que 10% dos imóveis estão sem nenhum inquilino, ou seja, estão vazios, ninguém está alugando aquilo. Então temos a vacância física e a vacância financeira. Então, começando pela física, digamos que tem um fundo de galpões logísticos e ele tem 10 galpões. Desses 10 galpões, 9 estão alugados e tem um vazio. Esse um vazio você vai dividir ele pelo total. Então 1 dividido para 10, 10%. Então esse fundo aqui tem uma vacância de 10%. Quanto menor a vacância, melhor para o fundo, que significa que, consequentemente, o Dividend Yield vai ser maior, porque assim o fundo vai acabar gerando mais renda. Então também tem a vacância financeira. Então, por exemplo, se um shopping tem capacidade de gerar R$100 e ele gera 90, então falta ali R$10, então a vacância financeira é de 10%, porque você divide os R$10 pelo 100 e aí dá os 10%, né? Se você já estudou porcentagem na escola, você sabe que é assim. Mas enfim, basicamente é isso a vacância, a parte que está vazia do fundo. E também sempre é importante aqui eu ressaltar de você ver o histórico, tanto do Dividend Yield também, porque você tem que ver se a vacância ou está muito baixa, só por exemplo nos últimos 3 meses a vacância estava mais alta, mas agora deu uma queda. Você tem que ver se no histórico do fundo vem caindo a vacância aos poucos, ou então se foi uma queda drástica, ou então se a vacância
cresceu em um período de tempo. Então é sempre importante você ver o histórico e também do dividend yield para você ver, porque a vacância e o dividend yield andam juntos. Então, se a vacância sobe, o dividend yield tende a cair; se a vacância cai, o dividend yield tende a subir. Então, basicamente, é esses indicadores em si. E também temos outro número aqui que eu vejo bastante, que é a liquidez. Liquidez, se você já viu algum vídeo meu da análise de ação aqui, que eu introduzo uma ação para você, liquidez nada mais é do que a negociação que o fundo imobiliário tem. Então, nos fundos imobiliários a gente vê a liquidez por número de negociações. Então é importante você ver a liquidez desse fundo para você ver se é fácil você comprar esse fundo, se é fácil você vender esse fundo e vice-versa. Então é importante você ver o número de negociações diária, a média, porque, por exemplo, eu preciso de vender esse fundo aqui porque eu não gosto mais dele. Se esse fundo tem uma liquidez muito baixa, então é mais difícil de você se livrar dele. Então vejam também a liquidez na hora de fazer a sua análise. Então chegamos na parte da gestão. A gestão nada mais é do que você ver quem é o gestor e quem é a empresa que está por trás desse fundo. Então, por exemplo, você tem que ver se o gestor ele tem experiência no mercado, se ele já está há bastante tempo. Então, por exemplo, digamos que o gestor, quando eu falo, não obrigatoriamente é uma pessoa, pode ser uma pessoa, mas geralmente é uma empresa. Então, por exemplo, digamos que tem um fundo que é gerido pelo BTG Pactual. BTG Pactual, como a gente já sabe, é uma empresa que já tem muitos anos de experiência no mercado, principalmente no mercado financeiro. Então você já pode ter uma confiança maior nesse fundo do que de uma instituição que é muito nova, do que surgiu há 3 anos atrás, há 5 anos atrás. Então é importante você ver a experiência no mercado e também se é uma empresa confiável. A instituição que você está investindo tem que ter já uma experiência e tem que ter a sua confiança, até porque quem está investindo seu dinheiro é você. Então, o principal ponto da gestão é esse: você vê quem é o gestor, a empresa que está por trás, mas também tem pontos muito importantes, como você vê as informações que a gestora dá, ou seja, como ele passa essas informações. É de uma forma fácil que você consegue entender tranquilamente, e também se a gestora ela passa e-mails para você com uma boa frequência, se você consegue entender tudo, se eles deixam as informações muito claras, se eles também gostam de ilustrar bastante. É importante você ver isso. É uma coisa assim muito desnecessária? Também mas como a decisão é sua, você tem que entender as coisas, você tem que entender o que é que passa ali por trás do fundo, porque se você não entender, é como se você estivesse dando um tiro no escuro. Então é importante você ver ali tudo que tudo que a gestora lhe entrega, para você entender tudo bem e ficar por dentro dos seus investimentos. Não adianta você pegar uma gestora que tem muita experiência, mas que esse fundo tenha um público-alvo voltado para os investidores qualificados, e você não entender nada do que a gestora diz. Então é importante você ver também como essa gestora lhe dá as informações. Então também a gestão é um dos pontos mais importantes, porque influencia tanto nos ativos quanto nos números. Então prestem bem atenção na gestão, não vejam isso em vão, porque vai ser importante na hora da sua análise. Então basicamente foram esses aqui os pontos da gestão, e vamos agora para a performance. Então a performance, como já disse, é como esse fundo performa, ou seja, como ele entrega os seus resultados. Então você tem que ver a performance histórica do fundo, se ele sempre entregou resultados acima da renda fixa, ou seja, se ele entregou resultados acima do CDI. Não é muito difícil bater o CDI, até porque está muito baixo atualmente, 2,7% ao ano. Então é importante você ver se esse fundo bate o CDI, tanto nos dividendos quanto na sua valorização. Então é importante você ter o fundo que vá acima da renda fixa, obviamente. Por que, Matheus? Porque se um fundo tem uma performance abaixo da renda fixa, porque você vai estar se expondo em renda variável, se você pode investir em um fundo de renda fixa que vai ser bem melhor do que um fundo imobiliário que rende abaixo do CDI. Então olhe na performance em relação à renda fixa e também na performance histórica. Você tem que ver se a gestora sempre conseguiu manter bons resultados, ou então se é muito volátil, um ano vai muito bem, outro ano vai muito mal, e por aí vai. Então veja também a performance histórica. E um ponto muito importante da performance é performance comparada ao IFIX. Matheus, o que diabos é o IFIX? Eu não sei o que é isso, me explica. IFIX basicamente é o Ibovespa, ou seja, o índice das ações dos fundos imobiliários. Então o IFIX é um índice dos fundos imobiliários.
Então você tem que ver se o seu fundo imobiliário ele é acima da média, se ele sempre consegue bater o IFIX ou então se ele está colado. Se for um fundo que não bate o IFIX, aí não é tanto interessante em relação à performance, mas os outros pontos podem compensar isso, então você tem que ver. Então é interessante você ver um fundo que esteja uma performance ou igual ou acima do IFIX, para ficar tudo tranquilo em relação à performance. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas e você aproveitar também e ver mais conteúdos como esse. Então é isso, lembre-se de sempre analisar os seus fundos imobiliários antes de investir e também me sigam lá no Instagram. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau, até o nosso próximo vídeo.